Amém. Glória a Deus. Eu sou muito grato pelas oportunidades que Deus tem me concedido, por aquilo que Ele tem feito na minha vida, nesses 33 anos que Ele me alcançou, que Ele me deu uma oportunidade para que eu pudesse mudar de vida. Eu sou casado, deixa eu me apresentar, há 32 anos. Eu tenho 2 filhos, um com 31 e um com 29. O meu mais velho, Caio, já é casado, tem 2 filhos, eu tenho 2 netinhos, um de 5 e uma menininha que vai fazer 2. Eu tenho o meu mais novo, que ainda estuda, ele já é dentista e daqui a 2 anos termina a medicina. E também me auxilia na igreja, e eu sou grato a Deus por isso. E eu preciso começar dizendo isso, porque no começo da minha caminhada, a maneira cuja qual Deus me chamou para me comunicar, foi uma maneira que levantava sérias suspeitas, grandes desconfiança, por causa da forma bem-humorada. E isso não era algo muito comum, de se levar o Evangelho fazendo aplicações tão divertidas, olhando para histórias bíblicas com um sorriso no rosto. Então, inevitavelmente, as pessoas olhavam e diziam: isso aí é um palhaço. Quem já ouviu isso pode levantar a mão para me ajudar. Isso, olha aí, certo? Alguns mais educados diziam que eu era engraçado. Alguns intelectuais diziam que eu era lúdico. Ou seja, eu nem sei direito o que eu era, mas as pessoas esperavam que em algum momento eu fosse cair com escândalo, com mulher, com dinheiro, com drogas. Já que pessoas tão sérias ao longo do tempo caíram, como esse palhaço aí não vai cair? E o tempo foi passando, mas Deus precisava afirmar o nome que Ele estava me dando no ambiente evangélico. Então Ele começou a me aproximar de gente que já tinha uma reputação muito forte, bem estabelecida. Então eu comecei a ficar mais próximo, fazer e ter um ciclo de amizade. Eu sou o primeiro pastor na minha casa. Esse dia eu estava discutindo com minha mulher, ela falou: fala direito comigo que eu casei com um motorista. Você se transformou em pastor. Não era isso que eu pedi, não. E eu falei: ela tem razão, certo? Razão e saúde. O que indica que vai demorar a morrer. Tá certo? Então eu vou precisar desse casamento para muito tempo. Então, me aproximando dessas pessoas, o meu nome começou a ficar mais forte. Eu comecei a ganhar um pouco mais de respeito. Hoje eu estou como presidente do Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro, 92 municípios. O ciclo de amizade é bem abrangente. Eu louvo a Deus, e dentre essas amizades, esse príncipe que estava sentado ali até eu estar aqui, trocou de lugar, tá certo? E eu sou grato por isso. Durante 22 anos, eu caminhei na itinerância, só na itinerância. Há 10 anos atrás surgiu uma igreja, pois eu precisava cuidar da minha família. E surgiu e nasceu o projeto Recomeçar, em Xerém. Hoje nós somos, uma comunidade ainda pequena, aproximadamente 1.500, somamos tudo 1.700 pessoas, mas estamos trabalhando lá no lugar onde eu nasci, fui criado, e planejo, se permitir o Senhor, a terminar todos os meus dias por ali mesmo. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês. Provavelmente eu não vou falar nada de novo, eu vou falar aquilo que vocês já sabem, mas a repetição é didática e é importante que você ouça. E o tema da minha mensagem dessa manhã é as visitas de Davi.
Eu quero mostrar a história deste homem porque nós conhecemos a sua história muito bem. A maioria de nós, se não todos nós, sabemos o que ele viveu, por onde passou, mas nós vemos na história de Davi alguns momentos que fizeram com que ele mudasse de estação, a chave virasse. Então é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Vamos usar por base o primeiro texto, a primeira visita que ele recebe. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 11. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 11. Diz assim: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco, remova toda a distração agora, e que nós estejamos ligados ao trono da Tua graça, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A história dele basicamente se inicia no capítulo 16 de 1 Samuel. No capítulo 16, a partir do verso 1, Samuel está nas montanhas de Ramá, quando Deus vai conversar com ele, a partir do verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Note que Samuel está sendo enviado à casa de Jessé, mas a visita é para Davi e não para Jessé e seus filhos. Samuel disse ao Senhor: como irei eu? Ouvindo Saul vai me matar. Então disse o Senhor a Samuel: toma uma bezerra dentre as vacas em tuas mãos e diz: vim sacrificar, e convidarás Jessé os seus filhos, e te farei o que há de saber, ungir-me-ás a quem eu te disser. Então fez Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram tremendo e disseram: é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz. E os santificou e convidou Jessé os seus filhos ao sacrifício. E entrando Eliabe o viu e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha por coração. E aí os filhos começam tudo a passar. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Sabe o que é engraçado? E por isso que eu digo que a Bíblia é muito divertida. Samuel está indo para ungir quem? Quem? O único indivíduo que não está em casa. Às vezes eu fico pensando: será que Deus é onisciente, onipresente mesmo? Porque olha só, Samuel vai para a casa de Jessé para ungir Davi, e está todo mundo em casa, menos o Davi. Quando Samuel chega, certo? O Jessé vai apresentar o filho mais velho. Sim, faz parte da cultura. E quando entra aquele homem zarrão, grandão, um soldado do exército de Saul, Samuel olhou e disse: deve ser esse. Deus disse: Samuca, fica quieto e deixa comigo, não atente para a sua aparência. E aí, então tá bom, tem outro? Jessé? Tem uma coisa que não falta aqui em casa, é filho. Faz com força. E passa o segundo, e passa o terceiro, e Deus diz: não, 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 não e não. E aí Samuel, confuso, falou: Jessé, não que tenha poucos. Bolsa Família aqui ia ser um negócio, né? Não tem mais nenhum, não? Ele falou: tem ainda, o mais novinho, o que está trabalhando. Ou era horário de trabalho e 7 homens estão dentro de casa à toa. Você já notou que quanto mais você trabalha, mais trabalho vem para você fazer? E quem está à toa, cada dia fica mais à toa? 7, se eu tivesse outro título para botar nessa mensagem, colocaria 7 homens e um destino. Olha só, Deus falou: não, não, aqui já me faz refletir sobre algo. Ninguém pega aquilo que Deus tem para você.
Se é seu, você pode até não ir buscar. Agora não tem esse negócio de alguém chegar na frente. Davi não estava nem em casa. E Samuel falou: ninguém vai comer nada. Reunião de crente. Quem estava já devia estar chateado. Que chegue logo o último para nós começarmos a comer. E agora chega Davi. Eu imagino Samuel olhando para ele. Pensa. Esse aí Nossa. Ele deve ter vontade de ter falado com o Jessé. Não tem outro não, o Jessé. Porque esse aí não tem muito assim. E Deus disse: é ele mesmo, filho. Pode derramar o óleo e ir embora para sua casa. Unge o garoto e deixa o restante comigo. E Samuel ungiu a Davi na presença dos seus irmãos, voltou para as montanhas, o Espírito se apoderou de Davi, e o que aconteceu com ele? Repita comigo: nada. Isso aí. Ungido, apacentando as ovelhinhas. Sim ou não? Sim. Mas Davi, com a visita de Samuel, sua vida muda. A partir daquele momento, a história de Davi é outra. Ele sempre foi um homem de bem, aliás, foi reconhecido. Ele tem uma visão de gente que não está próximo dele, que é bem melhor do que aqueles que estão próximos. Porque quando alguém pergunta a Saul se tem alguém que pode servir no palácio, e não é apenas servir, tocar uma musiquinha, a descrição dada para Davi é bem interessante. Conheço um filho de Jessé, que tem 8, que sabe tocar muito bem, é gentil de presença, é de boa aparência, ele tem postura, é valente. Por que precisaria ser valente? Ele está próximo de um rei, na tentativa de um atentado, ele é valente para garantir a integridade e a segurança do rei. E o melhor de tudo, Deus é com ele. Note que a maneira cuja qual Davi resolveu fazer as coisas e conduzir a sua vida, mesmo no anonimato, sempre foi uma maneira que ele apresentava o melhor de si. Aquilo que lhe era dado como tarefa, sempre era executado com maestria, com uma postura correta, de forma decente. Se era para defender as ovelhas, não interessa se é um leão, a ovelha não é do leão, ela é do meu pai. A ovelha não era nem dele, mas se ela estava debaixo da cobertura dele, ele ia colocar a sua vida em risco, porque Davi entendeu o que muitos líderes não entendem. Fomos chamados para tirar pessoas ou ovelhas da boca do leão, não é da igreja dos outros. Você consegue entender isso? A postura, o posicionamento dele, onde? No anonimato. Ele ainda não tem rosto, ele ainda não tem face, ele ainda não tem uma rede social reconhecida, ele não tem seguidores. Ele é o mais novo da casa de Jessé. Mas tem alguém, queridos, que nada passa despercebido, e esse alguém é Deus. Deus está vendo tudo isso. Note que o irmão de Davi chama ele de presunçoso, pretensioso, com quem deixasse aquelas poucas ovelhas. Mas alguém de fora da casa diz: conheço um filho de Jessé. Note que às vezes pessoas que deveriam reconhecer nossa autoridade, os nossos valores, não reconhecem. E pessoas de fora, aliás, isso é uma coisa interessante para nós que somos pastores. Na maioria das vezes, as pessoas de fora reconhecem mais do que os de casa. Isso é muito importante para nos colocar no nosso lugar. Às vezes eu viajo, as pessoas amam me ouvir, meu Deus, choram. Eu vou para a igreja, você tem que ver. Esse moço que vai lá na igreja, lota. Quem vem aí? O Subirá. E o Cláudio? O Cláudio está aí. Isso. O Jeremias Pereira diz que uma das funções de igreja local é humilhar pastor, botar a gente no lugar. Você prega uma mensagem maravilhosa o ano inteiro, no final do ano, dezembro, você leva um amigo para pregar, ele prega aquilo que você pregou o ano inteiro, e a igreja fala: é isso que nós estamos precisando de ouvir. Aí você diz: eu vou matar essas ovelhas para o sacrifício, não é? E você está rindo de você, isso é que é legal.
Ele está cheio de Deus, sim ou não? Sim ou não? Apacentando ovelhas. Tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, faça conforme toda a sua força. Porque Deus está olhando, apacentando as ovelhas, tocando para Saul. Pensa no menino trabalhador, certo? Mas agora vai aparecer a oportunidade da vida dele. A hora de matar o gigante. Vale de Elá, 40 dias. Um gigante pedindo um homem. Me dá um homem, me dá um homem. Um gigante esquisito. Mas tudo bem. Todo Israel. Está vendo como é que a Bíblia é engraçada? Você só precisa ter uma ótica. Eu morro de rir lendo a palavra de Deus. Falo, Senhor, que senso de humor. Você vê, ele chega no jardim do Éden, ele é onipresente. Adão não está, ele fala, Adão, onde você está? Como assim? Ele está atrás da moita. É muito legal. E eu vejo agora Davi dizendo que vai enfrentar o gigante. Ninguém acredita que ele vai vencer. Golias é um dos mais hábeis guerreiros. Além de tudo, ele carrega consigo uma indumentária intransponível. Além de tudo, o seu físico é algo, num combate homem a homem, não tem nenhuma possibilidade real de Davi vencer. Não tem. Queria lembrar você que a R15, eu sou do Rio de Janeiro, ainda não existia, certo? Golias era um blindado. Ele não precisava nem ser muito grande. O que ele carregava em si era uma novidade para a maioria dos oponentes. Ele parecia um Robocop quando aparece. E todo mundo falou, pelo menos imagino eu, esse menino é viciado, usa droga. Outros devem ter falado o quê? O pai dele tem 8 filhos, é o mais novo, faz falta não. O exército dos filisteus deve ter pensado o quê? Gente, já estão botando criança. O Golias ficou tão irritado que o Golias falou, garoto, isso é uma afronta, é um abuso mandar você. Eu não vou nem deixar te enterrar não. Eu vou deixar você aqui, abrir você, e os animais vão vir comer você. Volte um pouquinho atrás, quando no meio de soldados cheios de medo, chega um garoto estacionando um jumento. Desceu com a encomenda, um fast food, um jumento boy, e vai entregar o lanche. Já vou chegar lá, espera um pouquinho. Primeiro estou enrolando vocês. Desceu e resolve enfrentar o gigante. E aí, para ele enfrentar o gigante, ele precisa da autorização de Saul. Então alguém pega Davi e leva para Saul e fala, Saul, esse menino aí falou que quer encarar o grandão lá, o Golias. Saul falou, meu filho, você não pode. Ele é matador desde garoto, quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara é grande. Foi parto normal. Você não está entendendo. Esse menino, isso é um assassino. Entendeu? Você não pode ir. Ó o Davi, ó, majestade, vou falar uma coisa para o senhor que eu ainda não falei para ninguém. Eu estava apacentando uma vez as ovelhinhas do papai, e aí veio um leãozão e falou, vou pegar uma ovelha dessa. Falei, aqui tem pastor, maluco. Nós somos estilo carioca, nós cai, mas cai atirando. E aí o leão não acreditou, pegou a ovelha, eu corri atrás dele. Constrói essa imagem na sua mente, essa narrativa bíblica. Constrói agora, o leão correndo na frente, com a ovelha na boca e um garoto correndo atrás do leão. Leão é bicho que você corre na frente, não é atrás.
Eu não consigo construir uma imagem dessa. Ou esse menino está drogado ou está cheio de Deus. Até porque provavelmente a ovelha que está na boca do leão já está. Mas ele está dizendo, se ela é morta ou viva, não interessa, ela não é dele, ela é do meu pai. E se ela é do meu pai, eu vou buscar e pronto, você está entendendo? Porque para um pastor de verdade não tem ovelha perdida. Olha só. Aí ele falou, e não é essa história só isso não. Não só réu primário não. Noutra ocasião, um urso desavisado, que não sabia da minha experiência, né? Como Tarzan, veio pegar uma ovelha. Eu falei, aí maluco, eu vou ter problema com o Greenpeace, que eu vou matar você. Matei o urso. Eu imagino o Saul escutando. Ô pastor mentiroso danado. Olha só. E aí Davi, mas não tinha outro oponente. E pior, Davi tinha falado publicamente, seria mais vergonhoso se ele não autorizasse. Então Saul diz, então vai com Deus, meu filho. Eu vou ver se eu arrumo uma receita para comprar algo para dormir, porque você vai morrer. Vai com a minha armadura. Davi vestiu a armadura, mas falou, não vai rolar, Saul. Porque a armadura de um desobediente, dissimulado, longe de Deus, jamais caberia num homem comprometido, cheio de Deus e valente. Davi falou, Saul, não dá para eu ir com isso não, porque se tem uma coisa que eu tenho que ter na frente do gigante é mobilidade, possibilidade de fuga. Chegou lá, aí sim, o gigante falou, vou matar você, garoto. Você pensa que ele amarelou? Que nada. Ele olhou para o gigante e falou, aí irmão, quem vai matar você sou eu. Se despediu da família? Porque Davi tinha tudo para perder, sim ou não? Até falar a frase mágica que deu a ele a vitória. Você vem a mim com espada, escudo, lanças. Eu vou contra você. Eu imagino Deus escutando isso. Pensa Deus olhando. Quando ele disse assim, eu vou contra você, em nome do Senhor. O Senhor deve ter dito, Golias acabou de morrer. E ele matou Golias, sim ou não? Sim ou não? Agora já não era mais um anônimo. Pegou a cabeça do Golias, entra na cidade, as mulheres tudo na janela, gritando, machão, machão, machão. Essa é a minha linguagem. E agora todo mundo sabe quem é ele. Quem é ele? O menino que matou o gigante, sim ou não? E Davi agora vai arrumar um problema sério. Com quem? Com Saul. Note que a história de Davi ela é bem interessante. E nós vamos olhar a segunda visita, que é a que representa Saul. Agora Saul, as presas do leão mataram Davi? Sim ou não? As garras do urso matou ele? Agora não é mais o leão e o urso, era a espada do gigante. Ela matou Davi? Então agora Davi vai enfrentar a lança de Saul. O inimigo agora não é um animal selvagem. O inimigo agora não é um ser humano que mora num outro arraial. O inimigo é o rei. Note que a cada vitória de Davi, ele avança para uma próxima fase da vida, onde ele precisa levar para a próxima fase a experiência adquirida na fase anterior, porque senão ele vai ter sérios problemas. Tudo aquilo que nos acontece nos deixa resíduos, e nós precisamos entender e reconhecer esses resíduos. Alguns desses resíduos precisam ser descartados num aterro sanitário, mas outros precisarão ir conosco para a próxima fase, porque é da experiência dele. Davi só encara Golias porque olha para os resíduos deixados por um leão e um urso. É isso que faz ele. Deixa eu fazer uma pergunta a você aqui, pastor, líder. Para você chegar hoje aqui, quantos leões e ursos você já enfrentou? Qual deles que venceu você? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te vencer, porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo hoje para te dar vitória. E é assim que ele vai.
Agora ele toca para Saul, e Saul quer matá-lo. Mas ele tem a segunda visita, que para mim é extraordinária, e Deus sabe o que faz. Porque quando Davi vai enfrentar o gigante, Saul promete lhe dar sua filha Merabe, mas ele não dá. Ele não dá. E eu fico pensando se nessa ocasião, porque coloca aí 1 Samuel capítulo 19, verso 11. Coloca por favor. Isso. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo pela manhã, mas Mical, mulher de Davi, o alertou: você não deve fugir esta noite para salvar a sua vida. Ou, se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Olha bem, a primeira visita de Davi tira ele de uma vida ordinária para uma vida extraordinária, ainda que sem exposição. Eu vou falar uma coisa para você sem medo de errar. Não há nada melhor do que alguém vencedor, feliz, vitorioso, próspero e rico sem rosto. Nada melhor. Há uma dificuldade muito grande na popularidade. Quando todos sabem quem você é, quando em todos os lugares as pessoas estão tirando foto sua, do que você come, de como você senta, de como você se comporta. Se um voo atrasa, você não pode discutir como qualquer pessoa, porque você não é qualquer pessoa, porque quando Deus te escolheu no capítulo 16, Ele colocou o nome dEle sobre o seu. E agora onde você andar, certo? Quando você tem rosto, você será reconhecido porque carrega o que Ele colocou sobre você. Davi agora não é mais um anônimo. Agora ele é alguém reconhecido. E eu fico me perguntando, se fosse Merabe, se ela tinha colocado sua vida para defender seu marido, como colocou Mical. Porque na segunda visita, é a visita de Saul, e ela não é para ungir Davi como rei, é para matar Davi. A ótica de Saul a respeito de Davi é bem diferente. E se tinha alguém que reconhecia o Espírito de Deus e a presença dele, esse alguém era Saul, porque um dia esteve sobre ele e agora não está mais. Então ele não enxergava só um menino que matou um gigante, ele enxergava alguém que estava cheio de Deus. Porque o que faz diferença na nossa vida de fato não é o que fazemos em si, é se Deus está conosco. Porque capacidade tem muita gente que tem muito mais do que nós para estar onde nós estamos, mas a misericórdia do Senhor nos trouxe até aqui, e temos que ser responsáveis para carregar isso. Mas Davi matou Saul, sim ou não? Sim ou não? Não. Saul morreu? Morreu? E agora quem é o rei? Davi, sim ou não? Me ajuda aí. Isso. Então quem vem agora? O próximo inimigo. Certo? Já venceu o leãozinho, ursinho, gigante, Saul. E Satanás, que não aparece nesse texto? Certo? O Velho Testamento não dá muita glória para ele não gosta muito de ir. Tudo que acontece no Velho Testamento é Deus, 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 o Espírito é mau, é da paz do Senhor, porque tudo é Deus, e deixa esse negócio quieto. Aliás, nunca dê muito crédito para o Satanás não, reconheça o trabalho dele, porque o bicho é trabalhador, mas não dê muito crédito não, por isso que eu brinco sempre, nunca fale a palavra capeta, fale lapeta, porque quando você fala capeta, parece que ele vem para cá. Você fala, vai para lá, lapeta, manda esse miserável para longe da sua vida. É só uma brincadeirinha sem graça. Mas olha só, Davi vai de vitória em vitória, sim ou não? E agora o campo de batalha vai mudar. A próxima
Meu Deus do céu, visita do Davi a maneira. Porque o leão não matou Davi, o urso não matou Davi, Golias não matou Davi, Saul não matou Davi. Então Satanás falou: eu vou mudar o campo de batalha, porque nesse aí eu não venço esse cara. Vou mudar o inimigo agora. Um belo dia, 2 Samuel capítulo 11, dá para colocar? Eu acho que eu não dei esse texto. 2 Samuel 11, eu te dei o 12. Volta um pouquinho no 11 e coloca, para nós dar uma olhada aí. 2 Samuel, capítulo 11. Eu quero ler com o pessoal. Dá para colocar? Se não der, eu leio aqui. Me ajuda aí. Só para me saber o que eu faço. Estou igual quando eu faço algo errado com minha mulher. Não sei o que eu faço depois. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e a todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear no terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, presta atenção, muito bonita, tomando banho. Olha para mim agora. O inimigo mudou. O inimigo não tem espada, não tem lança, não tem garra, não tem presa, não tem roupa. O inimigo é bonito pra caramba. O inimigo gostoso. Sangue de já. O Satanás muda o campo de batalha e o guerreiro não reconhece. Tem homem aí, levanta a mão. Só os homens que gostam de mulher. Homem mesmo, pastorzão mesmo. Até o seu lado feminino é lésbica. Isso. Levanta. Só os homens, levanta a mão e faz assim, ó. É isso aí, maluco. Tamo junto. Às vezes eu fico me perguntando, lendo na Bíblia, se Batseba foi tomar banho porque Davi estava na sacada, ou se Davi foi para a sacada porque Batseba estava tomando banho. Aquela gostosona, tomando banho, pensa. Meu Deus do céu. Eu fico pensando, se fosse eu nem ia para a sacada. Eu ia falar com a minha mulher: olha que pouca vergonha. Você está rindo? Está rindo, né? E a senhora não ri não, porque mulher é pior que homem. É que mulher é dissimulada, homem é descarado. Homem, se vê uma mulher bonita, sim. Deus foi bom com alguém aí. Mulher não. Mulher pode estar com o marido do lado. Você pensa que sua mulher não olha para ninguém? Ela está de mão dada com o marido, vem um cara bonitão. Estou falando que cobiça, estou falando que olha. Aí vem assim, ela vem com o marido. Aí vem um cara bonitão, ela faz assim, ó. Três olhadas de 2 segundos. Primeira olhada, ela escaneou o malandro. Segunda olhada, comparou contigo. Terceira olhada, te reprovou. E o melhor de tudo, que você nem notou. E vida que segue. Você está rindo? Elas estão rindo, eu sei, conheço. Eu tenho uma há 32 anos. Certo? Mas olha só, agora o maior inimigo de Davi está lá. Ele não ruge, ele não ataca, ele não tem espada, não tem lança, não tem nada. Davi olhou, aquela dona devia ser uma cavala, né, irmão?
Mas sabe o que é mais engraçado? O Deus de Davi é o mesmo Deus do José, sim ou não? E pensa em outra mulher que devia ser gostosona, a esposa do Potifar, para ela acabar com um grande sonho. Aquele mulherão falou: vem Davi, ou vem José, vem. E José falou: vou nada, maluco. Caraca, que mulher gostosa é essa, Senhor. Nossa. E ela falando: vem Zé, vem Zé, vem Zé. E o Zé: não vou. Um dia ela agarrou o Zé. Pensa se fosse tu. Aquela mulher cheirosa, bonitona, falando: vem Zé, me pega. O Zé falou: não. O Deus de José era o mesmo de Davi, sim ou não? Mas Davi não. Davi olhou a dona tomando banho e falou para alguém: vai lá e fala para aquela dona lá, ó, vê quem ela é. Alguém foi lá e disse: ó, ela é mulher de Urias, o Eteu, mas ele está bem na guerra, viajando. Sozinha ela está. Eu imagino Davi falando: sozinha, coitado, né? Traz ela aqui. Trouxe. Davi se deitou com a Batseba, passou-lhe o cerol. E aí, meu filho, sabe o que aconteceu? Ela engravidou. Você conhece isso? Eu só preciso te mostrar como é que essa história se desenrola. Parecia que ninguém estava vendo, ele era o monarca. Israel ainda tinha muitos problemas para lidar com monarquia. Davi é apenas o segundo rei de Israel. O próprio Saul se atrapalha com toda aquela estrutura. Nas nações vizinhas era muito comum que os grandes homens eram considerados deuses, semideuses e outras coisas mais, mas Israel não. Isso sempre foi muito claro. Ninguém está acima de Deus. E Batseba está grávida. Davi então manda chamar seu marido e acaba matando Urias. Mas no capítulo 12 a história é diferente do 11. Por favor, coloca o capítulo 12, o verso 1. Nós temos no capítulo 12 a quarta visita que eu quero falar com você. Mas ela também fala de uma visita que aconteceu no capítulo 11. E se não atentarmos, vai nos passar por despercebido. No capítulo 11, Davi deveria ir à guerra, não foi. Durante a primavera, manda seu sobrinho Joabe, manda seu exército a enfrentar os amonitas. Lá a batalha está sendo ganha. Ele não vai para um ambiente cujo qual ele deveria estar. No tempo que os reis saem à guerra, o rei não saiu à guerra. E se o rei não está onde deve estar naquele momento, ele está no lugar errado. Se ele está no lugar errado, ele vai ver coisas que não deveria ver. Porque se ele tivesse na frente de batalha, não tinha mulher nua, teria homens sangrando, pessoas gritando, e ele estaria vencendo. Mas ele está no lugar errado, envolvido com sites errados, com literaturas erradas, com grupos de WhatsApp errados, com amigos errados, com pensamentos errados, com a vida errada. Mas o capítulo 12, verso 4 diz: certo dia. Que dia? Aquele dia do capítulo 11. Esse texto fala do passado. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. Quem é o rico? Davi. Mas é porque eu adiantei. Volta um pouquinho para ficar mais fácil de entender. Volta no verso 2, por favor. Isso. Coloca me ajuda aí. E aí eu pego o texto. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Esse é o quarto viajante, ou quarto visitante, que eu vou falar. É o último. Mas quando Natã chega na casa de Davi, ele diz o seguinte:
2 homens viviam numa cidade, um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele criou e ela cresceu com ele, com seus filhos, comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. Esse texto, na verdade, ele descreve o capítulo 11. Esse texto está descrevendo o momento em que Davi passeia na sacada do palácio. No capítulo 11, ele está sozinho, mas tem alguém ali, o viajante, o visitante. A terceira visita está ali. Davi não consegue enxergá-la, ele não consegue vê-la. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas com os principados e as potestades. Ele conseguiu ver o leão, ele conseguiu ver o urso, ele conseguiu ver Golias, ele conseguiu ver Saul, mas ele não conseguiu ver o visitante. Davi está passando e o visitante começa a conversar com ele. Ele não entende a conversa, não é capaz de entender que aquela mulher e aquela situação é mais perigosa que os campos, que o vale de Elá, que a câmara de Saul. E ele está ali, e o visitante está com ele, mas ele não vê o visitante. Ele vê uma mulher nua e obviamente ele é um homem, ele ficou excitado, não tem nada de errado nisso. Mas ele tem como esposa Abigail, a carmelita, esposa ou ex-esposa, viúva de Nabal. Ele tem todas as mulheres de Saul. Ele tem a sua amada Mical. Então, se ele está com desejos, que ele se deite com uma de suas esposas e satisfaça seu desejo. Mas é mais complicado do que isso, porque Natã, o quarto visitante, vai dizer a Davi que o homem rico que é ele, o pobre que é Urias, o rico recebe um viajante, e esse viajante está com fome. Ele está com fome. Pastor, quem é o viajante? Dá um pulinho e Jó. De onde você vem, Satanás? Eu estou viajando, eu estou rodeando, passeando pela terra. O que eu estou buscando é um casamento, uma família, eu estou buscando filhos, eu estou buscando um negócio, eu estou buscando uma igreja, um ministério, eu estou buscando um lugar que me receba, alguém que me abrigue, porque eu tenho fome. E a fome de Satanás não está vinculada à obediência. Por que Davi não pega uma de suas esposas? Porque seria legítimo fazer sexo com ela. E se Davi faz sexo com uma de suas esposas, ele glorifica a Deus. Ele permanece em obediência. E o sexo seria para ele, mas o sexo não é para ele. Quem está com fome é o viajante, é o visitante. E o que alimenta o visitante é pecado, desobediência, escândalo. Então ele não pode, ele se deita com a mulher de Urias, amando do visitante. E o visitante vai embora, e a conta fica para Davi pagar. É um filho. Olhe bem. Eu não sei se você já encontrou na sua casa esse visitante. Às vezes numa conversa com a sua mulher, que estava indo muito bem, de repente o troço parece que bagunça. Normalmente é ele que chegou, o visitante, o chifrudo, o único chifrudo que não tem mulher, aquele perturbado. E o que ele quer? Ele quer escândalo, ele quer desobediência, ele quer ver o homem de Deus caído, o nome do Senhor envergonhado, o nome de pastor e o título desprestigiado na sociedade. É isso que ele quer.
Eu vejo homens capazes de enfrentar leões, ursos, gigantes, mas incapazes de observar a sutileza de Satanás mudando o campo de batalha. Olhe bem. Agora a conta é dele. O viajante foi embora e agora Natan chega, o quarto visitante de Davi. E ele vem para dizer a Davi o que ninguém pode dizer. Até Natan, que está trazendo a palavra de Deus, procura ser bem habilidoso, contando uma história para desvendar o mistério de Davi. E Davi diz: eu pequei. O quarto visitante, ele não vem para destruir Davi, mas também não vem para encobrir seus pecados. Não. O quarto visitante vem dizendo para ele: Davi, eu botei meu nome com o seu. Você não era ninguém quando eu mandei Saul ou Samuel ir à sua casa. Você era um rapazinho atrás de umas poucas ovelhinhas, como disse seu irmão. Você era um rosto anônimo, alguém sem prestígio, o garoto mais novo de uma família. Você tinha qualidade? Sim. Mas você não era nada. Tudo que você tem, você só tem porque fui eu que te dei. E vou dizer uma coisa: se isso fosse pouco para você, eu te daria muito mais. Mas sabe qual é o problema, Davi? É que todo mundo sabe que você só está vivendo isso porque eu coloquei meu nome sobre o seu. Então agora vão falar mal de mim por sua causa. E ninguém vai falar mal de mim por sua causa. Se você não zela pelo seu nome, eu zelo pelo meu. O que carregamos é muito mais importante do que possamos imaginar. A responsabilidade que temos sobre nós, uma das coisas que eu peço a Deus é a misericórdia dEle, todos os dias, para não envergonhar o nome do Senhor. Porque tudo que eu faço, tudo que eu posto, onde eu vou, sempre toma uma magnitude muito grande. Por quê? Porque não é meu nome, não é só meu nome. É Mary Duarte, Caio Duarte, Felipe Duarte, Miguel Duarte, Laura Duarte, Projeto Recomeçar. É toda uma estrutura. Mas o quarto visitante vem para dizer a Davi: não precisa terminar assim. Não precisa. Você vai colher os efeitos daquilo que fez. Isso é verdade. A espada, sabe, vai permanecer na sua casa. Seu filho Absalão vai matar Amnon. Amnon vai estuprar Tamar. Olhe bem. Mas o último visitante traz consigo a oportunidade de um recomeço, que eu confesso a você, é muito legal de ouvir, mas não é nada bom de viver. O que eu quero deixar hoje para mim e para você aqui é a sensibilidade da comunhão com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, com a visão que só o profético consegue alcançar. Quem viu o visitante na casa do rico ou de Davi foi o profeta. Sabe, ninguém enxergou. Batseba não viu, mas ele estava lá. Porque o sexo feito com Batseba não era para alimentar Davi, era para alimentar o visitante. Nós precisamos entender que há um propósito maligno de nos envergonhar, de tirar a credibilidade
sobre a igreja, manchar o nosso nome com divórcio, com adultério, com escândalos financeiros, sabe? E tantas outras coisas que alimentam o viajante. Ah, pastor, como é que eu consigo enxergar? Ou se não enxergar, como é que eu consigo discernir essa voz que muitas vezes fala? É simples. Desde o Éden é assim. Todas as vezes que o visitante falar para você fazer algo, descubra o que Eva e Adão fez depois de ouvir a voz dele. Ele estava na serpente. Quer saber o que se faz depois de obedecê-lo? Lembre-se do que o Acã fez depois que ouviu a voz do visitante e pegou dos despojos inapropriados de Jericó. Depois de atender a voz do visitante, nós somos obrigados a nos escondermos. O que o visitante manda fazer não pode ir para a luz, porque ele traz vergonha e não honra. Então a minha palavra nessa manhã tem a ver com cuidado, com a cautela e com a observação da mudança do campo de batalha que o seu inimigo, o nosso inimigo, vai usar. E nós só vamos conseguir identificá-lo no ambiente profético, porque ninguém viu o visitante, a não ser o profeta Natan na narrativa. O nome do Senhor está sobre nós, a misericórdia dele também. Mas nós vivemos tempos desafiadores, irmãos. Eu sou pastor de uma igreja só, num bairro tão pequenino como Xerém. Mas eu tenho aprendido que a comunhão com o Espírito Santo, que vencer as tentações, é honrar o nome do Senhor. Destruir hoje a vida de um líder, de um pastor, do filho de um pastor, manchar o nome de uma igreja, é valiosíssimo para a estratégia do inimigo. E eu preciso entender em que fase eu estou vivendo. Eu quero orar por você, porque eu aprendi uma coisa: a vida de um pastor, de um líder, costuma ser muito solitária. Quando alguém na sua igreja tem problema no casamento, procura você. Quando os filhos de alguém na sua igreja estão enfrentando um problema, ele procura você. Mas quando é o seu casamento, você procura quem? Quando quem está devendo é você? Quando a conta que está atrasada é a sua? Quem você procura? Pare e pense. Não dá para abrir para todo mundo, mas também não é saudável não abrir para ninguém. Então nessa manhã, que nós possamos ficar atentos à presença desse visitante, esse que venceu o aparentemente invencível Davi, simplesmente porque não reconheceu que naquela sacada ele não estava sozinho, mas que alguém o acompanhava. Eu quero que você fique de pé nesse momento e quero fazer uma pergunta a você muito séria. Eu tenho ainda alguns minutinhos aqui. Se alguém puder me ajudar, isso. Eu queria orar por você, que talvez lá na sua igreja, no ambiente onde você está inserido, se você vier à frente para receber uma oração, isso pode gerar
um desconforto, pode gerar uma preocupação, porque nos lugares onde nós servimos, muitas pessoas nos enxergam como inabaláveis, como super-homens, mulheres maravilha, que o seu casamento não tem problema, que os seus filhos não têm problema, que você não tem seus dilemas. Mas eu queria te fazer um pedido hoje. Se está pesado, esse é um ambiente maduro, onde você pode sair do seu lugar e receber oração. Então agora, se você sentir no seu coração que precisa ser coberto de oração, nesta manhã, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Eu não quero saber o porquê, eu não quero saber onde, eu não quero entrar na sua intimidade. Eu quero te dar a oportunidade de que seja feito por você algo que você faz por tanta gente. Então saia do seu lugar agora, venha aqui à frente, se posicione aqui agora. Pastor, eu estou com algumas questões na igreja que eu não sei como é que eu vou resolver. Então sai, vem para cá. Pastor, eu estou com dificuldade, porque meus negócios, a minha parte financeira, ela está meio comprometida. Vem para cá. Nos permita fazer isso por você nessa manhã. Seja franco com você mesmo. Como eu disse, ninguém está imune. Talvez hoje nós estejamos, alguns aqui, vivendo um momento melhor, mais fácil, sabe? Aquele momento parece que o inimigo deu aquela retirada, mas já já ele estará de volta, trazendo consigo uma outra adversidade, um outro problema. Isso, vem para cá, chega bem para frente, porque é mais comum do que nós possamos imaginar. Que hoje você receba a quinta visita, a visita do Espírito Santo de Deus, aquele que te chamou, que sabia que não havia em você forças o suficiente para ir até o fim, mas ele não errou quando chamou você. Ele sabia quem você era e sabia até onde você poderia ir, mas ele também sabia que a hora que lhe faltasse forças, era só você olhar para o seu lado, que lá ele estaria. Não entregue os pontos, não jogue a toalha. Nele, no Senhor, nós somos mais do que vencedores. O quinto visitante está aqui. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, movendo o seu coração, tirando a tristeza, a angústia, a insegurança, o medo. Estendam as mãos para cá agora, irmãos, você que ficou aí, para os nossos irmãos que aqui estão, que talvez numa próxima reunião como essa, você esteja aqui e eles estarão aí. É melhor serem dois do que um, porque quando o inimigo se levantar contra um, os dois irão resistir.
Hoje nossos irmãos estão enfrentando suas adversidades, mas você não está sozinha. O Senhor dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Em nome de Jesus, aconteça o que acontecer, a presença do Senhor vai se manifestar na sua vida. Você vai ver a presença do Senhor. Então não desanime, não desanime. Nós precisamos de você de pé, porque um dia estaremos aqui na frente e é você que estará lá com as mãos levantadas, trazendo a bênção sobre nós. Você não pode desistir, ainda não terminou. Continue, prossiga, vá avante. O Senhor é contigo. Mãos levantadas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Uma manhã de renovo, uma manhã de visitação, de homens de verdade, de mulheres de verdade, de gente de carne e osso, que sabe que há momentos bons de sorrir, de se alegrar, de vencer, mas há momentos ruins de chorar, de perder. Mas nós revezamos nessa caminhada, Senhor, e andamos com gente que estão bem quando nós não estamos, e eles nos ajudam a ficar de pé. E um dia viveremos numa posição oposta, e eles estarão de pé, nos sustentando em oração. Continua conosco, Senhor, usando a todos que irão passar por aqui, fortalecendo os teus servos, as tuas servas, porque a história não acaba aqui. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias! Glória a Deus. Deus abençoe a todos.